Oi, gente, a paz do Senhor a todos. Eu quero nesse dia louvar, quero bendizer o nome do nosso Deus. Quero render graças a Ele por mais um dia, por mais uma oportunidade, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz pelas nossas vidas. Devemos nos colocar sempre diante dEle em posição de agradecimento, né? Agradecer a Ele pela sua graça, pelos cuidados que Ele tem para conosco, né? Pela bondade, pela misericórdia do nosso Deus, porque nós não somos dignos de nada, é porque Ele é bom para conosco, é porque Ele tem sido paciente para conosco, é por isso que nós estamos aqui, que possamos ser gratos a Ele, reconhecer que tudo vem dEle, que tudo procede das mãos do nosso Deus. Nós não temos nada, não podemos nada, mas tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós obtemos, vem das mãos dEle. Amém? Eu quero já deixar uma palavra para o teu coração. O livro do profeta Amós, no capítulo 8, o versículo 11 diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Nós vamos ver aqui que o Senhor ele vai chamar Amós. Amós vai sair do reino do sul, de Judá, e vai vir para o reino do norte, para levar a palavra de Deus para o povo, né? Porque o povo de Israel andava, né, sempre fazendo as coisas que não agradavam a Deus, em rebeldia contra a palavra de Deus, muitas vezes cultuando a outros deuses, né? Fazendo coisas que não era a direção de Deus, que não agradava a Deus. E Deus levantava profetas, para que os profetas pudessem, né, vir exortar o povo, vir falar com o povo, para que o povo pudesse se arrepender. E agora Deus levanta Amós. Nós vamos ver que Amós ele era um pastor de ovelhas, e Deus vai fazer com que ele deixe ali o seu gado, as suas ovelhas, e venha para profetizar ali no meio de Israel, para trazer a palavra de Deus para o meio daquele povo, para que aquele povo se arrependesse. Porque nós sabemos que o Senhor, Ele corrige os seus filhos, né? Ele exorta aqueles a quem ama, assim como um pai faz, né? Corrige o seu filho quando o filho está indo na direção errada. Mas é por amor, é porque Deus amava aquele povo, né? Deus tinha promessas lindas na vida daquele povo, era um povo escolhido por Deus. Mas eles, né, sempre insistindo em seguir os seus próprios caminhos, em não dar atenção, né, à palavra de Deus, à voz dos profetas que Deus colocava no meio deles. E agora Amós vai começar a falar com aquele povo, falar as palavras de Deus, transmitir a mensagem de Deus para o povo de Israel. Deus vai falar, vai começar a querer trazer juízo sobre aquele povo. E nós vamos ver que Amós ele vai estar intercedendo junto a Deus para que Deus não traga juízo, para que Deus ainda espere um pouco mais por aquele povo, para que Deus ainda tenha, né, paciência com aquele povo. E Deus vai deixando, segundo a oração do profeta, segundo a intercessão do profeta, mas vai chegar um momento em que o Senhor não vai mais suportar o pecado do povo, a corrupção que estava no meio daquele povo. Nós sabemos que o nosso Deus ele é um Deus de justiça, que Ele ama a justiça e Ele não tolera a injustiça de forma alguma. Muitas pessoas dizem, Deus é amor, Deus não pode fazer isso no meio do povo, Deus não faz isso, Deus faz sim. As pessoas não estão cansadas de ver na palavra que Deus é amor, mas Ele é justiça. E não tem como Ele compactuar com as coisas erradas, com as práticas erradas, não tem como, porque Ele é um Deus santo. E Ele espera, Ele tem paciência, espera ver se
as pessoas se arrependem, mas quando ele vê que não tem jeito, ele precisa trazer o juízo, ele precisa trazer a correção para que o povo se volte, para que as pessoas se voltem para ele. E é assim que ele estava fazendo, ele queria trazer o juízo sobre aquele povo, porque não tinha mais o que fazer, porque aquele povo não ouvia a voz do profeta. E Deus foi esperando com paciência, esperando, mas chegou um momento em que pronto, Deus falou, não, agora é hora de juízo sobre este povo. Não dá mais para esperar. Não dá mais para tolerar, né, as práticas errôneas deste povo. E Deus vai agora falar para Amós. O que é que você está vendo, Amós? O que é que você vê? Deus vai perguntar para o profeta o que é que ele estava vendo. Porque muitas vezes Deus dá uma visão e o profeta vai lá e fala outra coisa. Nos nossos dias nós vemos tantas pessoas falando tantas coisas que muitas vezes nem procedem de Deus. Mas Deus vai perguntar para Amós, o que é que você vê? E Amós vai falar, eu vejo um cesto de frutas maduras. Isso foi o que ele viu. E Deus disse, é exatamente isso. É isso mesmo. Israel já está madura, Israel já está pronto, já é hora de juízo, já não dá mais para esperar. Eu não vou mais passar a mão na cabeça desse povo. É um povo amado, sim, mas não dá mais. Tem que ser corrigido, tem que ter correção, porque senão eles não vão se voltar, porque senão eles não vão deixar as suas práticas errôneas jamais. Eles vão continuar, eles não ouvem a palavra do profeta, a palavra de Deus através do profeta. E agora Amós não vai orar mais, porque Amós sabia que o Senhor iria trazer o juízo realmente. Ele foi até acusado de conspiração ali pelo sacerdote de Betel, mas ele continuou falando, ele não parou, porque o profeta ele não para de falar aquilo que Deus manda. Ele foi falando e ele foi trazendo para o meio de Israel aquilo que Deus mandava ele falar. E agora era tempo de juízo sobre aquele povo, não tinha mais o que fazer. Era juízo sobre Israel. Amós ele vai falar das práticas daquele povo, das práticas erradas deles. Que eles iam para o templo, eles iam muitas vezes, diziam que iam adorar a Deus, mas quando eles estavam ali, eles não adoravam como deveria. Eles traziam muitas vezes ali as suas ofertas, traziam ali, né, os seus dízimos, entregavam ali, mas a oferta verdadeira, eles não tinham um coração verdadeiro na presença de Deus. Eles achavam que poderiam comprar a Deus e a Deus não se compra. Eles ofereciam cânticos a Deus, mas não agradava a Deus. Deus não estava se agradando ali das celebrações deles. Deus não estava se agradando das festividades deles. Não estava chegando a presença de Deus como algo agradável. Deus vai dizer que vai trazer sobre eles, né, um mal sobre aquele lugar, sobre eles, que eles não vão ter mais aqueles cânticos vão se transformar em lamentos. Eles vão se lamentar, assim como alguém quando perde um filho que é o filho único. Aquela época quando eles perdiam um filho, era muito luto, era muito pranto. Eles tiravam as suas vestes, se vestiam de pano de saco. Era muito triste. E Deus disse que ia trazer isso sobre eles. Deus não suportava mais a hipocrisia daquele povo de entrar na presença dizendo que ia o adorar e com outras práticas e pensando em outras coisas. Eles ficavam pensando nos seus negócios e quando eles saíssem dali do templo, o que eles iriam fazer, eles ficavam planejando ali dentro, eles já planejavam. Amós vai dizer para eles, vocês planejam dentro do templo ficar fazendo coisas erradas, vocês são corruptos. Vocês dizem que estão adorando a Deus, mas vocês estão tramando em defraudar o seu próximo, em colocar
aqueles que são pobres numa situação de miséria, porque eles tramavam como é que eles iam fazer ali para enganar as pessoas, quando fossem comprar ali o trigo, como é que eles iam fazer para colocar na balança um tanto, dizer que era um tanto e dar menos, a pessoa levaria menos e teria que pagar mais. Eles tramavam isso, eles queriam ter cada vez mais e deixar aqueles que tinham menos com cada vez menos. Eles queriam que aqueles que tinham poucos ficassem miseráveis, para que eles pudessem comprá-los, para que eles pudessem comprar por pouca coisa, até por um par de sandálias eles poderiam comprar um que era necessitado. Era isso que eles queriam. E tramando na presença de Deus, dizendo que estava ali prestando culto a Deus, mas não estavam. Quantas vezes nós vemos isso nos nossos dias? Nós vemos isso, pessoas que têm tanto, tirando daqueles que não têm, daqueles que têm pouco, se dando bem, pessoas que são corruptas, que enganam, que estão pensando em si mesmo, sempre pensando em si mesmo, e dizem que adoram a Deus, e dizem que servem a Deus, e vão no templo, e cantam, e fazem tantas coisas, tantas práticas, mas religiosos, são só religiosos, não servem a Deus verdadeiramente, não servem a Deus com interesse de coração. Deus abomina essas coisas, Deus estava cansado daquelas práticas daquele povo, da corrupção daquele povo. Deus disse que ia ter tanta morte no meio daquele povo que não ia ter nem como enterrá-los. E nós não sabemos que Deus trouxe juízo sobre aquele povo, Deus trouxe. E porque Deus não traria juízo nos nossos dias, Ele traz juízo nos nossos dias também. Muitos acham que não, mas Deus traz sim, porque Ele é justiça, Ele ama a justiça. E Ele vai dizer que vai chegar um dia, vai chegar o dia em que muitos vão desejar ouvir a palavra de Deus, em que muitos vão ter fome, mas não é de comida, como nós vemos a fome por aí assolando a tantos. Nós já vemos isso, a fome de comida. Mas é uma fome que é muito pior que a fome de comida, é a fome da palavra. Vão ter sede de ouvir a palavra, sede de ouvir o evangelho, mas não vão achar, vão procurar de um lado para o outro, vão correr, andar atrás, mas não vão poder mais ouvir. Aqueles que hoje ouvem, aqueles que hoje têm oportunidade, e muitos não dão crédito para o evangelho de Cristo, muitos não querem se consertar, muitos dizem não fala, não profetiza, assim como diziam para Amós, assim como o sacerdote Amazias dizia para Amós, para de profetizar, vai profetizar em outro lugar, não vem falar essas coisas aqui não queria que ele falasse. Hoje também acontece nos nossos dias, muitos não querem ouvir, muitos querem continuar com as suas práticas, continuar levando a sua vida da forma que querem, não querem nem ouvir o evangelho verdadeiro, porque tem muitos pregando, mas também tem muitos que pregam só bênção, que pregam só vitória, que pregam só milagre, mas não pregam a palavra de Cristo, não pregam uma exortação, não pregam o arrependimento, e Cristo quer que seja pregado o arrependimento, assim como Amós pregava no meio de Israel o arrependimento, para que não venha juízo, para que não vamos a juízo, tem que ter o arrependimento. Aquele povo não se arrependeu pela palavra ali que vinha através do profeta, eles tiveram que sofrer as consequências na pele, eles tiveram que ir para o exílio, para depois eles aprenderem, eles ficaram anos e anos no exílio, sofrendo longe da sua terra, porque eles não ouviram a palavra de exortação, né, que Deus mandava através do profeta Amós para eles. Se eles tivessem ouvido, eles teriam sido felizes, eles não teriam tido passado por tantas coisas. Um povo tão amado, um povo amado por Deus, um povo escolhido, mas que tinha que passar, né, por lutas, que tinha que passar pelo juízo, que tinha que sofrer, porque não dava crédito à palavra. E quantos hoje não dão crédito, ouvem, têm oportunidade, mas não querem. É hoje que é dia, hoje que é tempo.
Buscai a Deus enquanto se pode achar. A palavra dele mesmo diz, busca enquanto há tempo. Hoje ainda tem tempo. Hoje a porta da graça ainda está aberta. Mas vai chegar um momento que vai se fechar, vai chegar um momento que não vai ter mais como, vai chegar um momento que a palavra, que o evangelho não vai mais ser pregado, não vai poder mais se pregar o evangelho. Vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai ser retirado. E não vai ter como, muitos vão desejar, muitos que hoje ouvem e não dão crédito, e não querem nem ouvir, ou muitos que estão até, dizem que estão dentro, né? Que estão dentro da casa de Deus, que estão ali fazendo tudo, mas não estão fazendo como deveria, não estão fazendo de acordo com a palavra. Quantos vão ter sede, quantos vão desejar ouvir a palavra de Deus, mas não vão ter como, não vai ter mais como, vai ter cessado. Vai ter acabado o tempo da oportunidade. A oportunidade é hoje, é agora, de nós nos voltarmos, de nós deixarmos as certas práticas errôneas de lado, de nós usarmos uma balança honesta, uma balança, um peso, né, que é honesto, e não ficar enganando, assim como aqueles comerciantes lá em Israel estavam fazendo, ficavam tramando como queriam tirar do pobre até aquilo que ele não tinha, deixar ele na miséria, para depois comprá-lo por um preço ali, por quase nada, comprá-los até por um par de sandálias. Eles tramavam isso, de comprar aqueles pobres até por um par de sandálias. Eles que tinham, queriam ter cada vez mais, queriam se dar bem. Quantos nós vemos isso? Quantos se beneficiando, quantos que têm condições e tendo cada vez mais. A ganância reinando, imperando no nosso meio, pessoas querendo tirar proveito em cima daqueles que têm pouco, vendendo as coisas que poderia ter um valor, eles cobram muito mais caro para poder se beneficiar, oprimindo aqueles que têm pouco, aqueles que não têm condições nenhuma. O juízo virá sobre todos esses. O Senhor Jesus disse que o dia viria em que todos prestariam conta das suas obras, dos seus atos. Vai chegar esse dia, ninguém vai escapar desse dia. Pode estar prosperando aqui agora, pode até prosperar, pode achar que está bem, pode achar que está numa situação confortável, mas não engana a Deus. Pode enganar as pessoas, pode enganar o seu próximo, mas não engana o Senhor, porque Ele está vendo todas as coisas. E vai chegar o momento em que Ele vai cobrar, vai haver a cobrança. Todos vão ter que se apresentar diante dEle e não pensam que vão se esconder e não pensam que vai ter como um jeitinho. Na presença dEle não vai ter jeitinho, vai ser a verdade, vai ter que prevalecer. Que nós possamos olhar para isso, nós possamos olhar para esse tempo, para o tempo que ainda nos resta. Esse tempo pode estar se acabando, pode ser curto, nós temos que aproveitar bem esse tempo, mudar aquilo que precisa ser mudado, tirar as coisas que precisam ser tiradas, adorar de coração somente aquele que é digno de adoração, render a Ele o nosso melhor, nos prostrar nos pés dEle, né? Com sinceridade, com inteireza de coração, sem tentar o enganar, porque nós não podemos o enganar, não tem como. Ser sinceros, ser verdadeiros na presença dEle, porque o tempo vai acabar. Esse tempo da graça, esse tempo em que Deus tem misericórdia, esse tempo em que Deus está sendo longânimo, está esperando que haja arrependimento, vai se acabar e o juízo vai chegar para todos. Assim como chegou para o povo de Israel, vai chegar o grande dia do Senhor. Jesus Cristo diz que esse vai ser um dia de trevas, não vai ser um dia de luz. Ai daqueles que estiverem fora da presença, ai daqueles que não estiverem de acordo ali, que não estiverem no prumo,
que não estiverem alinhados com a vontade do Senhor vão sofrer as consequências, que nós possamos então nos alinhar com o Senhor enquanto é dia, enquanto há claridade, porque quando nós fecharmos os olhos, nós vamos ter que dar conta de tudo que fizemos aqui, porque quando chegar o dia do Senhor Jesus sobre essa terra, o dia que Ele vier buscar a sua igreja, nós vemos pelos sinais que esse dia está próximo, não vai haver mais como nós fugirmos, que nós possamos olhar para o nosso Senhor, que nós possamos olhar para Ele, né? Ter condições de olhar para Ele, que não tenhamos vergonha, que não precisamos nos envergonhar, querer nos esconder, porque se nós estivermos nas práticas erradas, nós vamos querer nos esconder, nós não vamos ter como olhar para Ele. E nós temos que desejar estar na presença dEle, desejar ter um encontro com Ele, com aquele que nos amou, com aquele que deu a sua vida por nós, quando nós ainda nós nem o conhecíamos, nós estávamos lá no lamaçal do pecado, Ele foi e nos resgatou da sua vida por amor a nós, que nós possamos ser gratos a Ele, ser sinceros na presença dEle, não ficar fingindo na presença dEle como aqueles religiosos daquela época, fingiam que estavam adorando, que estavam prestando culto, cantavam até cânticos, mas era tudo da boca para fora. Ali na sua mente eles estavam armando, né? Ali coisas, como é que iriam ali pegar o seu próximo, como é que eles iriam, né, fazer ali para se obter lucro cada vez mais, muito, muito mais do que aquilo que era devido. A balança tem que ser honesta. Deus não compactua com a desonestidade, com injustiça, com aquele que quer se beneficiar em cima do outro, que quer um valor mais alto, né, naquilo que coloca um preço acima daquilo que é devido cobrar. Que nós possamos refletir nessa palavra, não esperar chegar o dia do juízo, não esperar chegar o dia da prestação de contas, para que nós não venhamos nos acharem falhas diante da presença dEle. Que nós possamos fazer o nosso melhor, procurar fazer sempre o nosso melhor na presença dEle, sendo falhos como nós somos pecadores, mas buscando nos aperfeiçoar na presença dEle todos os dias, ouvir a voz dEle e dar crédito para a palavra que nós ouvimos, para que naquele dia nós não venhamos, né, não venhamos ficar aqui. Muitos ficarão aqui e vão procurar por essa palavra que é pregada hoje e não vai ter mais como ouvir, porque vai ser tirada, essa palavra vai ser tirada. Então que nós possamos ir verdadeiramente para Ele enquanto Ele está aí disponível, buscar o Senhor de todo o nosso coração enquanto podemos achar. Amém? Fique com essa palavra no teu coração, que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, que possa produzir muitos frutos na sua vida e que o Senhor te abençoe e fique contigo e com toda a tua casa, em nome de Jesus.